E aí, pessoal, tudo bem? O Coritiba está de presidente novo, né? O Renato Folador foi eleito para substituir o Samir Namur como presidente do Coxa e vai assumir o clube ali numa situação bastante delicada, né? Pegando o time numa péssima condição no Campeonato Brasileiro, ali para um finalzinho de temporada em que ele talvez nem tenha condição de fazer muita coisa a partir do momento de agora que está assumindo até o final do campeonato, e depois vai ir mais 3 anos ali comandando o Coritiba, substituindo o Samir Namur, que para muito torcedor do Coxa é tido como o pior presidente da história do clube, né? Que perspectiva que a gente tem desse Coritiba aí com o novo presidente, né? O que o Coritiba precisa fazer? Bom, primeiro de tudo é que o Coritiba, eu me refiro à diretoria nova do Coritiba, né? A nova gestão do Coritiba precisa não só entender a situação do clube, mas atuar de acordo com isso, agir de acordo com essa realidade do clube, tá? Porque o discurso é bom, mas discurso bom é relativamente comum ali em eleição presidencial de clube. Então esse comentário até vai lembrar um pouco o comentário que eu fiz no caso da eleição do Santos, né, quando o Andrés Rueda foi eleito presidente do Santos. Eu fiz um vídeo também explicando. O discurso é fácil, o discurso é correto, até porque não tem muito como errar no discurso do que precisa fazer. Sempre tem alguém que consegue, mas não precisa errar muito. O que é? Reestruturar o clube, melhorar a gestão, profissionalizar a gestão, daí tem que chegar, não gastar dinheiro que não tem, trabalhar na revelação de jogadores, trabalhar em buscar bons jogadores a preço baixo, não dar passo maior que a perna, não gastar dinheiro com jogador inútil, todas aquelas coisas ali que todo dirigente, todo ou não, quase todo candidato à presidência de clube fala. O Folador tem esse discurso, é um discurso que é correto, e aí das pessoas envolvidas mais com Coritiba que eu conversei assim, muitos consideravam que realmente o Folador era o melhor nome ali, porque não é só porque tinha esse discurso, mas é o que dava mais indicação de que pode botar isso em prática. Mas aí a questão, o Coritiba não precisa de discurso, o Coritiba precisa de ações práticas, e ações práticas muitas vezes duras, muitas vezes contraintuitivas, muitas vezes que podem em um primeiro momento desagradar o torcedor, mas o presidente vai ter que ter noção do que está acontecendo e ter uma capacidade de comunicar isso claramente ao torcedor, para ver se consegue fazer o torcedor ganhar, comprar essa ideia, né, e adotar essa medida e bancar esse momento difícil. O que seria? Bom, o Coritiba está com uma dívida alta, teve dificuldades já no ano passado econômicas, subiu para a Série A, então isso ajudou, mas neste ano de Série A acabou tendo problemas que, por exemplo, não teve bilheteria dos jogos, que é uma coisa que até ajudou bastante na campanha da Série B do ano passado. Um time conseguiu, claro que até praticou ingressos mais baratos, mas conseguiu levar muita gente para o estádio, então isso ajudou um pouco. Então neste ano, se conseguisse manter a média de público, mas com cota de TV de Série A, talvez até tivesse um ano mais interessante ali, mas não teve, e tá com uma boa chance de cair. Então Coritiba fica numa situação mais delicada, e há uma chance bem razoável do Coritiba acabar voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O time tá nas últimas posições, e o torcedor ali não tá com muita esperança, né? O time com 21 pontos, na 20ª posição, 7 pontos atrás do Vasco e do Bahia, que estão no limite ali da zona de rebaixamento, né? O Bahia fora, o Vasco dentro. Então tá difícil buscar. Um ano de segunda divisão é muito possível. E o que o presidente pode fazer nesse aspecto, já como primeira medida? Eventualmente assumir a situação, falar: gente, a gente não pode ficar tentando se matar para se salvar e correr o risco de a gente não conseguir nos salvar, porque vai ser realmente muito difícil conseguir tirar esses pontos, e ainda assim acaba piorando a situação do clube. O Coritiba talvez esteja numa situação que talvez valha a pena assumir que a chance de cair é realmente muito grande e já começar a antecipar planejamento para 2022, o que em certo aspecto pode até ser útil ainda para 2021, aliás, trabalhar para 2021, o que em certo aspecto pode até ser bom para 2020, ou na temporada 2020, né? Como?
Se tiver jogadores caros em fim de contrato, que termina agora o contrato em janeiro ou que vai terminar em fevereiro, chega em um acordo com esse jogador, se forem jogadores não muito úteis ao elenco, já chega a um acordo, não renova, dispensa, antecipa uma rescisão ali em comum acordo, sem custo para nenhum dos lados, porque também esse jogador até aproveita e pode buscar um novo clube para a nova temporada. Faz isso porque às vezes são jogadores caros, que o jogador de Série A que o Curitiba pagou, está pagando ou está tentando pagar dentro do possível e onera o caixa do clube e não está trazendo resultado. A gente está vendo, 21 pontos em 27 rodadas, não está trazendo resultado. Não estou falando todos. O Giovanni Augusto faz um bom campeonato, tenta manter ele, né? O Rodolfo até faz um bom campeonato, tenta manter ele, né? Assim, dentro dos padrões, mas não é o caso de todo mundo ali. O Wilson não só faz um bom campeonato, como é uma figura importante da história do clube, não, um cara que fica, um cara que faz parte do projeto, um veterano ali, é uma figura importante aí na história recente do Curitiba, ok, mas não é o caso de todo mundo. Então, de repente, já começa a limpar o elenco, não só do ponto de vista de número de jogador mesmo, mas até de gastos no elenco, já começa a gastar um pouco menos, e de repente já não renova com alguns jogadores para essas rodadas que faltam, para essas 11 rodadas finais do Brasileiro. E aproveita isso e faz o quê? Já começa a dar oportunidade para jogadores jovens entrarem em campo, por quê? Nisso, eles vão entrar em campo sem muita obrigação, porque eles já sabem que o Curitiba está assumindo que o campeonato está muito difícil mesmo, então eles podem jogar sem peso nas costas e de repente o Curitiba até descobre alguns bons jogadores ali, né, que podem fazer parte da base para 2021. Jogadores jovens que de repente se mostram que têm capacidade de segurar já a onda de um time profissional e pode ali já ajudar a desenvolver o time para 2021. E olha, às vezes fazer isso até funciona na hora. O Goiás, por exemplo, começou já a fazer um pouco isso e os resultados começaram a melhorar. Talvez não dê tempo do Goiás escapar do rebaixamento, mas o Goiás, que estava afundadaço na última posição, agora já passou o próprio Curitiba e passou também o Botafogo. O Goiás melhorou depois que começou a dar espaço mais para os jovens da base lá, que estavam por lá sem espaço, e que começou a tirar espaço dos figurões. O Atlético Mineiro, quando caiu lá na década passada, foi assim também. Montou um time cheio de jogadores de peso, de grife, sei lá o que, jogadores caros. O time estava afundadão na zona de rebaixamento, não tinha mais como escapar. Começou a tirar esses jogadores da frente, começou a botar os moleques para jogar. O time começou a ganhar vários jogos, não escapou do rebaixamento, não deu tempo. Mas o time reagiu, porque botar os garotos sem pressão, porque já sabe que assim, se o time rebaixar, a culpa é dos veteranos ali que jogaram mal, os jogadores jogam leve. E o Atlético conseguiu melhorar muito nesse momento. Inclusive o Diego Alves aparece assim, o goleiro, né? Começou a ter, como Diego ainda, começou a ter suas primeiras chances mais constantes no Atlético Mineiro nesse momento, né? Então, o Curitiba já podia começar a fazer isso, porque você já começa a antecipar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico, o planejamento de 2021. Mas não basta só isso. Isso daí é uma emergencial ali. O que você pode fazer já para esse campeonato ali? Porque você não pode mais contratar jogador, você não tem mais muito o que fazer agora para o campeonato. Tá? Agora, pensando em longo prazo, tá? Tem um discursinho bonitinho. Gastar só o que tem, não dar passo maior que as pernas, fazer toda uma devassa ali no setor administrativo para começar a gastar menos, sei lá o que, tudo. Ok. O que de prático vai ser feito para que isso ocorra? Tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você vai começar a gastar menos dinheiro montando elenco, porque você só vai montar elenco com o dinheiro que você tem. Se você considerar que o Curitiba vai jogar Série B, então vai ter bilheteria de Série B, vai ter direito de TV de Série B, e vai ter uma bilheteria que vai, durante uma boa parte ainda de 2021, vai ter limitação de público nos estádios. Então vai ter uma queda de bilheteria em relação a 2019, né? Em relação a uma situação normal, vai. Então o Curitiba vai ter uma queda ali. Então, você já tem esse problema, vai ter uma arrecadação menor. E, além de tudo, você vai estar querendo pagar dívida. Então, do dinheiro que entrar, você ainda vai ter que separar uma parte para pagar as dívidas. O que vai sobrar? X. Desse X, você vai querer montar um time. É o Curitiba, jogando Série B. O Curitiba é um clube que, pelo tamanho histórico dele, estar na Série B tem que ser visto como algo
transitório, não pode ser visto como uma situação permanente do Curitiba. O Curitiba é um time que passa pela Série B, né? Curitiba é um clube que tem que se ver como idas à Série B são passagens rápidas, não podem ser uma situação permanente do clube. Vai fazer como? Vai tentar montar um time competitivo. Como montar um time competitivo com esse orçamento de X, que é o faturamento reduzido menos o valor de pagamento que vai ter que ser reservado para lidar com as dívidas? Qual que é o projeto para o Curitiba aproveitar o máximo possível esse dinheiro X ali do orçamento? Então, quem é o diretor de futebol? Como é que vai ser feito isso? Né? Essa pessoa, ela já vai ter, ela tem não só ou experiência, ou ela tem conhecimento, mesmo que seja uma pessoa que está pela primeira vez tendo uma oportunidade no cargo, nada contra, mas ela tem algum conhecimento para trabalhar com esse tipo de perfil. Dentro desse perfil, qual vai ser a prioridade do Curitiba? Vai ser, por exemplo, base. Vai ser trabalhar na base, vai ser trabalhar que daí é bom porque pode trazer dinheiro na frente, mas pode demorar mais, porque você vai ter que começar a trabalhar na base, até o jogador envelhecer, vai um tempinho ali, né? Vai ser aproveitar a base, vai ser, por exemplo, buscar jogadores que o mercado não está vendo. Então, por exemplo, a busca vai ser, não, vamos pegar o que a gente tem ali e vamos tentar identificar bons jogadores que estão disponíveis no mercado e que ninguém está vendo. Jogadores que o mercado não está prestando tanta atenção, mas estão disponíveis ali. E de repente eles podem ser úteis para preencher dentro de um modelo de jogo que o Curitiba define. Não, esse jogador aqui não interessa para muita gente, mas para o nosso estilo de jogo ele é o jogador ideal, porque a gente quer um volante que joga assim, assim, assado, a gente precisa um lateral com essas características que ninguém está procurando, mas a gente está. Então vai lá e contrata aquele lateral, ele vai encaixar no time e daí o time cresce, né? Então é isso que o Curitiba vai fazer. Ou o Curitiba, por exemplo, vai tentar pegar, por exemplo, jogadores um pouco mais rodados, mas que estão um pouco em baixa, e o Curitiba vai tentar trabalhar em recuperá-los, né? Porque daí você pega ele valor em baixa e é um jogador que já foi provado ali, você vê que tem capacidade de entregar mais. Qual vai ser a estratégia? Então, a estratégia vai ser essa. Então vai montar um time a partir disso. Pode até juntar duas coisas, não precisa ser uma, outra ou outra. Pode juntar dois desses três elementos ali como forma de montar o time. E daí você fala, não, com esse orçamento X eu consigo pegar jogadores em baixa até tal perfil ali dá. Ou então consigo pegar jogadores de time de interior que ninguém tá vendo, que vão se destacar nos estaduais, eu consigo pegar jogadores ali, consigo montar, que vai completar bem com o que eu tenho, já. Ou então não, na base, tem uns caras bons da base que eles só não estão tendo oportunidade porque tinham uns jogadores meio de grife ali no time profissional que não estavam dando espaço para eles subirem. Então vamos aproveitar agora e subir esses caras. Então assim, tem que definir uma estratégia de trabalho. Isso é uma coisa que mais atrapalha o Curitiba como um todo, não só hoje, mas há várias gestões. O Curitiba não sabe como monta um time de futebol. Competitivo. O Curitiba há anos monta time assim, meio vai pegando os caras, assim, simplificando, né? Então o Curitiba tem um time ali, se pintou alguém bom da base, dá um espaço, mas ali, tem um jogador também encostado no Flamengo, vamos pegar ele emprestado, tem um jogador ali que tá lá no Corinthians, não tá tendo oportunidade, aí você pega ali, tem um jogador que acabou o contrato com o Atlético Mineiro, ninguém ofereceu, então a gente oferece porque a gente traz sem custo, mas tem um salário alto às vezes, porque é um jogador que às vezes já tem nome, e o Curitiba vai pegando ali, e assim, qual que é o estilo de jogo do Curitiba? Qual que é a base disso? Como é que o Curitiba joga? Como é que esses jogadores vão se encaixar? Não, tem oportunidade de mercado e vai juntando ali, e daí para montar um time, fica complicado. Esse é um problema de muito longo tempo, há muito tempo do Curitiba e do Paraná também. Tá? O Paraná também tem esse problema. Acho que essa é a diferença mais brutal do Atlético Paranaense para Curitiba e Paraná. Claro, tem a questão que o Paraná, por exemplo, tem menos torcida, isso, mas como o Atlético tem conseguido tantos resultados a mais que o Curitiba, principalmente, né, é muito por causa disso. O Atlético tem há mais de uma década, há quase 2 décadas, né? Há 2 décadas o Atlético tem esse projeto. O Atlético sabe como monta time de futebol. Então, ele se especializou nisso. Então, ele tem já um know-how adquirido ali dentro do trabalho de como trabalhar a base, de como achar jogadores bons disponíveis no mercado que ninguém tá vendo. O Atlético tem esse know-how. O Curitiba teria que começar a ter esse know-how, ou a aperfeiçoar isso. Mas tem que começar um dia. Tem que fazer esse processo, tem que começar um dia. Então o Curitiba tem que definir qual é o seu projeto de futebol, porque daí sim a gente vai saber qual que é a política de gastos, como vai ser a estratégia de buscar
a montagem de time de futebol com aquele orçamento X que eu falei, que é o dinheiro que sobrar, é o dinheiro que o Curitiba tiver à disposição a partir das receitas que tiverem, menos o pagamento de dívida ali, o que tiver de orçamento para trabalhar com futebol. Isso é a primeira coisa que o Curitiba precisa fazer. Então, o discurso de tem que cortar gastos é um discurso correto, mas ele é cada vez mais óbvio, porque todos os clubes do Brasil, quase todos, pelo menos de alguma forma, tem que ter esse discurso. Agora, como transformar isso em prática, é isso que é importante. Não é hora de discurso, é hora do Curitiba chegar e da diretoria do Curitiba chegar e ter ações práticas. Então, fulano de tal foi contratado como diretor. Por quê? Porque ele conhece o mercado, porque ele já trabalhou aqui e ali, ele fez exatamente isso que a gente quer que ele faça. Então, o Curitiba agora vai contratar um técnico X para seu projeto, vai ficar o Pachequinho, fica o Pachequinho porque o Pachequinho vai ser a figura do Curitiba, ídolo do clube, ou então, não, vamos contratar o fulano de tal para trabalhar na base, que a gente vai reestruturar toda a base. O trabalho do Curitiba agora vai ter como pilar ali a base, vai ter a base, ou então vai ter o desenvolvimento, então a gente vai contratar um cara ali que é bom de buscar jogadores ali no interior, então vamos lá montar o time com o que a gente tem hoje para jogar o Campeonato Paranaense, mas vamos ficar de olho lá se surgir jogador no Campeonato Paulista, no Campeonato Paranaense, no Catarinense, no Gaúcho, no Mineiro, e contratar uns caras ali, porque vai ficar com um time bala ali para jogar a Série B do ano que vem, sem gastar muito, mas ter um time competitivo. Pode ser, mas o Curitiba tem que ter essas ações práticas, né? O discurso é muito bonito, mas é correto e já até meio clichê, né? O discurso fácil, ainda que correto, que a gente tenha que insistir que esse discurso é o discurso correto, a gente tem que saber quais são as ações que vão se encaixar com esse. Acho que é isso que o torcedor do Curitiba precisa cobrar o mais rápido possível, né? Quais são as medidas para implementar esse discurso, inclusive já para essa reta final de Série A, porque eu acho que não, é duro falar isso pro torcedor, mas o Curitiba talvez tenha que pensar que esse campeonato está praticamente desenganado, talvez seja o caso de antecipar o planejamento de 2021, porque daí talvez a gente, falando pro torcedor Curitiba, né, um diretor do Curitiba falando pro torcedor do Curitiba, talvez a gente vai ter que assumir que esse fim de ano vai ser ruim, não vai ter muito jeito, só que a gente vai chegar no ano que vem, a gente vai ter começado ano que vem antes dos outros, né, porque a gente vai ter feito o planejamento e de repente já chega melhor na temporada 2021 para eventualmente voltar. Mas isso tem que ser feito, tem que fazer o torcedor entender que o momento é outro, que o Curitiba talvez tenha que viver com orçamentos mais apertados, buscando jogadores sem muito nome, mas o torcedor vai ter que confiar na diretoria, mas a diretoria vai ter que ganhar essa confiança e vai fazer por merecê-la, tá bom? É isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá joinha pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.